Como diria o outro, situação embaraçosa. O momento do Cruzeiro é um momento que todo tipo de sentimento e críticas é válido. Crítica, tá, gente? Crítica é diferente de cornetar jogador, cornetar treinador, cornetar diretoria, é diferente. Criticar é você encontrar um ponto e dentro do ponto você fazer a sua avaliação. Isso é criticar. E, obviamente, não adianta nada trazer a problemática e não trazer a solucionática. Isso é um fato indiscutível. Não me adianta criticar determinada situação e não, pelo menos, vislumbrar uma possível solução. Porque se você vê o erro, você precisa saber o que deve ser feito para que o erro seja, no mínimo, amenizado. Eu ouvi muitas pessoas trazendo inúmeras críticas. E eu não estou aqui para dizer que essas críticas são infundadas. Não posso dizer isso, né? Porque eu acho que cada um de nós, dentro das nossas limitações, porque todos, quanto seres humanos, somos limitados, independente da área, da esfera em que estamos inseridos, do contexto da situação que estamos analisando, temos as nossas limitações. Ninguém é 100% errado e ninguém é 100% certo, muito pelo contrário. É por isso que precisamos ter sempre um equilíbrio no momento das nossas avaliações. Eu vejo muitas críticas pesadas direcionadas ao Ronaldo. Tem que comprar, tem que contratar, tem que fazer, tem que acontecer. Tem que meter a mão no bolso, né? Tem que tirar o escorpião no bolso. Vejo muitas críticas direcionadas aos jogadores. Não tem qualidade. Não tem capacidade de vestir a camisa do Cruzeiro, é refúgio, é pé de rato, é pé de cachorro, é cabeça de bagre, é tantos adjetivos direcionados aos atletas que são indiscutivelmente melhores do que os do ano passado. Não dá para discutir isso. Quando os comentários vêm dizendo que o time do ano passado é mais forte, é melhor do que o time desse ano, eu não gosto de discutir, porque você acaba menosprezando o pensamento do outro. Então eu evito até comentar esse tipo de mensagem, principalmente se passa no meu chat ao vivo. Porque eu já falei tanto sobre isso, muito sobre isso. Uma das condicionais para a permanência do treinador Paulo Pedro Solano era que o Cruzeiro tivesse um time tecnicamente mais forte do que o do ano passado. Ele mesmo veio em 2 oportunidades na temporada passada dizendo que com o time do ano passado, o Cruzeiro não se permitiria permanecer na primeira divisão. E com isso, dando a ele uma sustentabilidade técnica para o trabalho, ele permaneceria. E foi isso que ele fez. Ele não disse com essas palavras, então se você procurar com essas palavras, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar uma entrevista coletiva do treinador Paulo Pedro Solano dizendo que o time precisa ter um nível maior de competitividade técnica para que ele pudesse ter um time saudável na primeira divisão. São mais ou menos essas as palavras. O time do Cruzeiro que temos hoje é muito superior tecnicamente ao time da temporada passada. E nessa altura do campeonato, na temporada passada, o Cruzeiro já tinha amostras do que esperar para a próxima temporada. Nós fizemos das 8, 4 partidas que nos deram uma luz, ou pelo menos a mim. Com isso, eu fiz uma projeção entre 8º e 12º lugar, baseado nesses 4 jogos pós-Atlético, principalmente. O jogo contra o Atlético, o jogo contra o América, o jogo contra a Caldense e o jogo contra o Vila Nova. Foram 4 bons jogos. Nesses 4 bons jogos, vencemos 2, empatamos 1 e perdemos 1. É uma média positiva. Mas nós tivemos um declínio no jogo de hoje. O time do Cruzeiro, ele perdeu o que ele construiu na partida de hoje. É uma partida altamente importante. O aspecto decisivo, o nível de competitividade da partida de hoje, dentro de tudo que ele oferecia, analisando todo o contexto, é inaceitável que se jogue da forma que jogou. O Cruzeiro tinha como obrigação fazer com que o jogo se tornasse fácil.
teoricamente, o jogo mais fácil da rodada. Mas, na prática, foi horrível. Foi o jogo mais complicado, mais tenso, mais difícil. Cruzeiro versus Democrata de Sete Lagoas, o lanterna da competição. O time que já não postulava nada, ele não tinha condição dele fugir do triangular final que vai definir os dois rebaixados. E o Cruzeiro não conseguiu jogar. O Cruzeiro não conseguia trocar passes. O Cruzeiro não teve intensidade na partida de hoje. O time correu muito, mas correu errado. E quando corre errado, a impressão que dá é que não correu nada. É que estava com preguiça. É que não tinha condições físicas de fazer a partida. E não é isso que aconteceu. O time tinha condições físicas de fazer a partida e mostrou isso durante o jogo. Quando corre errado, corre mais do que deveria. E o Cruzeiro correu muito errado. Inaceitável a partida que foi feita pelo Cruzeiro e inapelável qualquer tipo de argumento de defesa para o jogo que foi feito hoje. O Cruzeiro retrocedeu dentro daquilo que construiu. Preocupante, por quê? Às vésperas da semifinal contra a equipe mais organizada de Minas Gerais hoje. A preocupação da maioria dos cruzeirenses era conquistar uma vaga para a Copa do Brasil. Conquistou. Só que o torcedor é imediatista. E ele não está errado, porque ele é passional. O torcedor não pensa com a razão, não pensa com a cabeça, ele pensa com o coração. Ele não está errado, porque foi para isso que ele foi chamado. O torcedor se apaixona por uma instituição justamente pelo sentimento que é inabalável, inatingível e indiscutível. Se tem coerência nas cobranças, isso é outro ponto. Quem tem que ter coerência no que fala sou eu, que sou um comunicador profissionalizado. O torcedor comum, ele tem todo o direito de trazer as suas cobranças. Todo o direito. E eu preciso ter a maturidade suficiente para entender isso. Assim como eu também entendo que a troca intensa que o Cruzeiro fez, trocando todos os jogadores, dificulta o andamento do trabalho. Mas já era para estar mais avançado do que está. Vai se culpar, e é o que nós estamos vendo, todo mundo falando dos jogadores. E não é assim que eu vejo. Sabe por quê? Aumenta ainda mais a parcela de culpa do nosso treinador quando eu tenho a informação de que ele se senta na mesa para analisar as contratações. Então ele sabe quem está vindo. Eles sabem quais funções conseguem executar. Ele sabe qual jogador pode jogar em determinada posição. Ele sabe qual jogador ele pode improvisar e qual jogador ele não pode improvisar. Porque eles estudam, eles analisam, eles avaliam. A equipe de scout do clube, ela é muito competente. E o treinador faz parte dela. Todos os nomes que são veiculados internamente chegam no treinador. Para a proposta ser feita para o jogador, passa antes pelo treinador. Enquadra no seu estilo de jogo, treinador? Enquadra. Pode trazer que a gente vai trabalhar com ele. E é assim que tem sido feito. O Cruzeiro visivelmente se mostra debilitadíssimo quando não tem os seus zagueiros de ofício. O Neres, que vinha sendo titular, formando o trio de defesa junto com o Reinaldo e com o Lucas Oliveira, sentiu uma contusão e acabou ficando de fora no último momento. Mas o Cruzeiro tem o zagueiro Pedrão, que foi inclusive relacionado, é um garoto. Aí nós vamos entrar num ponto e trazer um adendo, abrindo uma aspa ou uma vírgula e transferindo essa responsabilidade para a direção. Porque um clube com o tamanho do Cruzeiro, a essa altura do ano, no terceiro mês do ano de 2023, tem apenas 3 zagueiros no elenco. O Cruzeiro não se preparou para a perca de um Eduardo Brock. E o Cruzeiro está se movimentando, mas tinha que ter um pouco mais de velocidade nessa movimentação. Porque tem que substituir. É uma peça importante taticamente. Tecnicamente a gente sabe das suas deficiências, mas taticamente não. Taticamente ele responde muito bem. E o Cruzeiro não se preparou para isso. É um erro de planejamento
inegável. Hoje tivemos o Jussa sendo improvisado. Tivemos uma improvisação do Jussa como o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Não conseguiu corresponder às expectativas. E isso é ruim, porque o jogador é polivalente. Se ele é polivalente, ele precisa corresponder onde coloca. Não conseguiu. Responsabilidade é do treinador. Com um time muito menos qualificado, ele conseguiu fazer jogar. Ele é o responsável pela engrenagem. No programa eu trouxe uma analogia e trago ela novamente aqui para vocês. Um exemplo. Se você leva o seu carro na oficina, se ele pega uma peça X, não vou falar nome de peça porque eu não sei. Pega uma peça X, coloca no lugar da peça Y e o carro não anda como tem que andar, a chamada gambiarra, a culpa não é sua que está dirigindo o carro, a culpa também não é ou não são das peças que foram colocadas por ele nos lugares errados, nos locais errados. A culpa é do mecânico. Não. Paulo Pessolano não é 100% responsável por tudo o que aconteceu. Ele só precisa fazer a leitura melhor da partida. Porque o Cruzeiro pegou a lanterna do campeonato. Nós tínhamos jogadores, agora você vai dizer para mim que nós não temos jogadores do meio para frente com qualidade para poder jogar de igual para igual com qualquer time da primeira divisão? O Cruzeiro tem. Do meio para frente, tem sim, senhor. E os nossos jogadores com melhor poder de definição não estavam jogando, com a exceção do Bruno Rodrigues e o Gilberto. Gilberto é a parte, tá? Bruno Rodrigues é o melhor jogador do time hoje, mas tecnicamente o melhor jogador que temos é o Gilberto no ataque. O Cruzeiro tem o Nicão, o Cruzeiro tem o Wesley, que não vem bem, não vem correspondendo àquilo que foi investido nele, mas é um excelente jogador. O Cruzeiro perdeu o Daniel Júnior. Mas o Paulo Pessolano não fez do jeito que deveria fazer. O Cruzeiro tinha que jogar com muito mais ofensividade do que o normal, porque ele tinha a necessidade de vencer por mais de 3 gols de diferença. Se não é pelo América do Wellington Paulista, eu não sei o que poderia acontecer. Eu acho que a casa ia cair. Tenho certeza que está tendo reunião lá no Cruzeiro, porque as coisas não podem ficar do jeito que estão. O que nós vamos esperar na primeira divisão, se não tivermos uma resposta imediata no Campeonato Mineiro altamente frágil tecnicamente? O Cruzeiro vai passar pelo América, mas não estará tudo resolvido. Muito pelo contrário, tem muita coisa para consertar.